Bom dia, pessoal. É, Tanto a aula passada quanto a de hoje eu não vou poder dar aula, tá? Então eu vou deixar esse vídeo para vocês, tá? De que é de características de sistemas não lineares. É uma revisão, um pouco do que a gente já viu, com alguma coisinha a mais e uma lista de exercícios no final. Lembrando que eu passei já uma lista de exercícios hoje sobre a parte de análise de estabilidade dada na última aula, tá? São dois exercícios que vocês podem me entregar na semana que vem, tá bom? Bom, continuemos. O que a gente vai falar hoje é sobre características de sistemas não lineares. Então, a gente vai focar 4 pontos. Sistemas não lineares, o que é ponto singular, que a gente já viu, né? Vou apresentar alguns exemplos e depois vou falar em ciclos limite, bifurcação e causa. Tudo isso aqui é um preparativo para a próxima aula que eu pretendo dar presencial, mas eu também vou gravar um vídeo, sobre um software, dois softwares que eu vou passar para vocês para fazer esses estudos, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai falar é alguma sistemas não lineares, pontos singulares, é uma revisão de conceitos. Então a primeira coisa que é importante é o seguinte, recordando para vocês, sistemas não lineares, ao contrário do sistema linear, o que é um sistema não linear? É aquele que pode ser escrito, que não pode ser escrito por equações diferenciais lineares com constantes. A gente já falou isso aí também, que tem uma diversidade de sistemas não lineares, que pode apresentar uma complexidade de soluções de seus modelos e métodos diferentes para sua solução. Não existe uma teoria geral para esses sistemas, mas existem métodos que são mais ou menos adequados para a resolução de certas classes de sistemas não lineares. Uma outra definição que foi importante, que a gente já falou para vocês na última aula, foi de pontos singulares, também chamado de ponto de equilíbrio. Lembrar que no sistema linear, ele tem só um ponto de equilíbrio. No sistema não linear, eles podem ter diversos pontos de equilíbrio. Então a gente vai exemplificar isso com vocês. Se eu tiver aqui um sistema aqui linearizado, tá? X ponto igual a menos x de t, com condição inicial, x0 igual a x0. Tá? Então o que eu vejo aqui? Que todos esses pontos aqui, ó, saindo de qualquer ponto, ele vai tentar ir para um ponto de equilíbrio, que a gente também chama de ponto singular. Tá certo? Então, quando a gente falar em singularidade ou ponto de equilíbrio, está se referindo à mesma coisa, tá? No caso do sistema linear, o ponto de equilíbrio é estável, certo? Ele converge para o mesmo ponto, e a trajetória do estado para diferentes condições lineares diminui na direção do ponto de equilíbrio, como mostra a figura aqui, está diminuindo. O ponto x igual a zero é localmente estável, uma vez que qualquer trajetória resultante de uma condição inicial suficientemente próxima converge para esse estado de equilíbrio, tá certo? Agora, o mesmo sistema, considerando uma não linearidade, olha aqui, x ao quadrado, com a mesma condição inicial. O que eu vou observar aqui? Nesse caso, ele vai ter dois pontos de equilíbrio, dois pontos singulares, que vai ser x0, x igual a zero e x igual a 1. X igual a zero é o caso não linear, que a gente, quando a gente linearizou, que falava antes. E agora a gente tem x igual a 1. E são de natureza diferente. Então, no x igual a zero, o que acontecia? Um ponto localmente estável, a gente tinha analisado já no exercício anterior. No x igual a 1, ele vai ser um ponto que estável, porque ele vai tender a infinito. Tá? Então, a gente pode também dizer o seguinte, que o eixo horizontal é dividido em duas regiões com condições iniciais, nas quais as trajetórias convergem para o estado de equilíbrio x igual a zero ou são divergentes, como é esse caso aqui. Certo? Então, veja só, esse sistema não linear, quando linearizado, ele dá uma característica estável. Aqui ele dá uma característica, pode ter uma instabilidade. Por isso que é importante a gente estudar um sistema dinâmico do ponto de vista não linear, às vezes. Ciclos limites é outra definição importante que a gente já falou já em sala. O que são ciclos limites? Lembrar o seguinte, que quando a gente tinha um sistema linear invariando no tempo, para a gente ter oscilação, o que a gente precisava? Par de polos no eixo imaginário. Tá? Então, condição raiz real
com parte inteira negativa e parte real complexa conjugada. Então vai ter a oscilação, é o sistema com amortecimento, o sistema mecânico com amortecimento. Então é uma condição que a gente considera muito frágil em relação às perturbações e aos erros de modelagem que pode afetar o valor desse ponto. A amplitude da oscilação obtida depende apenas da condição inicial, isso é para sistema linear. Agora, no caso de sistemas não lineares, eu posso possuir oscilações, ciclos limites, que a gente vai chamar. Essas oscilações agora vão ter outro nome, que são os ciclos limites. Caracterizado por sua amplitude e frequência, agora depende da amplitude e frequência, independe da condição inicial e da excitação externa, e sem excitação externa. Isso é uma característica que a gente já discutiu de sistemas não lineares. Consequentemente, é essencial considerarmos sistemas como não linear se desejamos obter uma oscilação estável. Certo, gente? Assim, alguns sistemas não lineares apresentam oscilações de amplitude e período constante com entrada zero. Essas oscilações são chamadas de ciclo limite auto-oscilações, ou oscilações próprias. É o que acontece na equação de que a gente viu anteriormente, que vai ver agora, né, que a gente tinha situações de oscilações forçadas. Não veio o meu nome na cabeça agora, mas vocês vão ver, a equação de Van der Poel, tá? Que é o tipo de equação que você não depende da condição inicial, tá? Que é característica do sistema linear. Então, se a gente olha aqui a equação de Van der Poel, que é um dos exemplos que eu passei para vocês, o que ela tem aqui? Tem um termo não linear aqui, certo? É uma coisa que, se você lineariza, você tem um sistema normal. E se você não linearizar, você vai poder ter o ciclo limite. Então, aqui que é o ciclo limite? É uma curva fechada, tá? Ou seja, sempre está voltando no mesmo ciclo, independente da condição inicial escolhida. Então, é um sistema auto-oscilatório. Observações. A amplitude das oscilações depende das condições iniciais, que não ocorrem com sistemas lineares, como a gente já falou. O ciclo limite dos sistemas não lineares apresenta pouca sensibilidade da variação de parâmetros. Isso também é um ponto importante. Se eu variar um pouco os parâmetros aqui, tiver incerteza dos parâmetros, ele vai continuar dando a mesma coisa. Tá? E isso. E o outro caso que a gente falou é bifurcação e caos. O que são bifurcação e caos? Bifurcações a gente pode definir como mudanças quantitativas nos parâmetros podem levar a mudanças qualitativas nas propriedades do sistema. Então, por exemplo, número de pontos de equilíbrio, estabilidade dos pontos de equilíbrio, etc. Quando os parâmetros do sistema não linear são alterados, é provável que a estabilidade dos pontos do equilíbrio seja alterado. E o número de pontos de equilíbrio pode mudar. Isso é um ponto importante. Os fatores críticos dos parâmetros que induzem este fenômeno são chamados pontos críticos de uma bifurcação. Então, os pontos de bifurcação que a gente fala é quando são aqueles pontos onde ocorre o quê? Uma mudança do estado de equilíbrio. O caos, que é outro nome bem importante de sistemas não lineares. Um sistema não linear pode ter um comportamento em regime permanente, estacionário, mais complexo de que aqueles normalmente existentes como equilíbrio e oscilações periódicas. A saída do sistema é bem sensível às condições iniciais, daí a imprevisibilidade da saída. Então, isso exprime o que a gente chama de comportamento caótico, que pode mostrar um aspecto aleatório, apesar de sua natureza determinística intrínseca. O comportamento do sistema não lineares é muito sensível às variações das condições iniciais. Tá? E no caso, na noção de causa, reside no lado imprevisível da resposta de um sistema não linear em função de uma variação das condições iniciais. Então, acho que é mais fácil aqui com um exemplo, tá? A equação de Duff, que a gente já viu aqui, que é uma equação de um sistema não linear amortecido. O termo não linear está aqui, esse x ao cubo, que se você analisar os pontos singulares ou ponto de equilíbrio, você vai ver 3 soluções, tá? 0, 0 raiz de alfa e 0 menos raiz de alfa. Então a gente vê o seguinte, conforme o valor de alfa, o número de pontos de equilíbrio será diferente. Então ele poderá variar do quanto? De 1 a 3, certo? Então alfa igual a 0 é uma bifurcação crítica.
Conclusão, quando os parâmetros de um sistema não linear são alterados, é provável que a estabilidade dos pontos de equilíbrio seja alterada e o número de pontos de equilíbrio pode mudar, que é o que eu falei. Os valores críticos desses parâmetros induzem ao que a gente chama de um fenômeno chamado valor crítico de bifurcação. Aqui nesse caso aqui, gente, eu plotei aqui para vocês verem, eu peguei aqui plotando. Para o x igual a zero, você vai ver que é um ponto de equilíbrio, vai convergir tudo para zero. E para esses dois valores de alfa, você vai ter mais dois pontos de equilíbrio. Então, que são o comportamento das bifurcações. Então, esses pontos aqui são chamados pontos de bifurcações, porque o sistema está bifurcando para cá. Quando que eu falo ele sensível aos parâmetros, é justamente isso. Se eu mudar um pouco o parâmetro, ele muda o lugar desse ponto de equilíbrio. Vamos continuar. Tá certo? Isso aqui vai ficar mais claro na próxima aula, que a gente vai dar como plotar essas curvas. E no final vai ser uma receitinha de bolo. E aí fica muito mais simples vocês entenderem. Mas se vocês já estão começando a entender que se vocês tinham uma equação aqui, desse tipo aqui, que é o sistema dinâmico, que aqui você tem um termo não linear e que se ocupa. Esse termo não linear já afeta todo o sistema em relação ao termo tradicional que a gente tinha uma constante aqui, que era o sistema dinâmico linear. Então, acho que é bom vocês terem isso na cabeça, que vocês mudam completamente a característica do sistema tendo uma não linearidade, que é o que acontece na prática. Então, o que a gente fazia até agora no curso de sistemas dinâmicos contínuos, bonitinho, linear, era linearizar esse termo aqui e fugir fora desses pontos aqui. Mas na prática, isso pode acontecer. Então, vamos lá. Continuemos. Um sistema linear pode ter um comportamento em regime permanente ou estacionário mais complexo que aqueles normalmente existentes como equilíbrio. Ou seja, a saída do sistema é muito sensível às condições iniciais, daí a imprevisibilidade de saída. Tá? O que a gente tem aqui? Comportamentos caóticos revelam um aspecto aleatório, apesar de sua natureza determinante intrínseca. Então, a gente conhece a natureza, que está aqui, mas ele tem um comportamento aleatório. A resposta de um sistema caótico para diferentes condições iniciais pode mudar. Então, o comportamento dos sistemas não lineares é muito sensível às variações das condições iniciais, coisa que não acontecia para o sistema linear. A noção de caos reside no lado imprevisível. Você tem uma imprevisibilidade. Responde a um sistema não linear em função da variação das condições iniciais. Bom, eu estou deixando um exercício para vocês que é o mesmo que eu passei para vocês anteriormente, só que eu peço 2 pontos a mais, os pontos singulares, aqueles exercícios da aula passada. E para começar a ter essa noção aqui, tá? Obrigado, gente, tá?